Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Que nós sejamos gratos ao Mestre Jesus por permitir que mais uma vez nós possamos estar reunidos em seu nome. Sempre que eu chego a uma casa, já tinha vindo a essa casa para encontros, mas não efetivamente para reunião pública, então eu sempre procuro lembrar, isso vale para todos nós que aqui nos encontramos e também que nos acompanham pela internet, encarnados e desencarnados, que sempre que nós assim optarmos, nós, ao final desse momento de reflexão que aqui estaremos fazendo, nós jamais sairemos desses momentos da mesma forma com que entramos. Sempre seremos, mesmo que sejam nossas fibras mais íntimas, nossas almas, nós iremos gradativamente nos transformando, gradativamente, já puxando um pouco para o assunto que nós vamos falar hoje, rumo à angelitude. Porque nós já começamos a entender esse processo, já começamos a perceber qual é o caminho que irá nos libertar, como Jesus mesmo falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos dar prosseguimento à segunda parte do Livro dos Espíritos, que Kardec intitulou O Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos. E eu acho interessante que a gente explique algumas questões interessantes sobre essa segunda parte, porque podemos ter amigos já ainda tendo um primeiro contato com a doutrina. Houve uma primeira parte em que lá a palavra Espírito foi tocada e foi estudada e foi fonte de reflexão. E aqui a palavra Espírito, ela toma uma outra dimensão. Naquele primeiro momento, na primeira parte, é aquele princípio inteligente em que saiu das mãos do Criador e precisou passar pelos diversos reinos até atingir o momento em que Kardec passou a tratar, na questão 76, do Espírito, uma vez atingido a humanidade, o período de humanização. Chegamos finalmente ao reino nominal. E agora, no momento que nós estamos, a partir desse instante, nós temos o início da consciência de nós mesmos, da consciência de Deus, o início da consciência e a capacidade de discernir o bem do mal. E com isso, consequentemente, nós começamos a ter responsabilidade de nossos atos. Então é importante que a gente se dê conta dessa nossa condição, criados por Deus, e com um princípio igual para todos. Para todos. E é importante que a gente se dê conta disso, porque muita gente ainda vive sem se dar conta da sua essência espiritual. E não perceber essa grande verdade, essa verdade que Jesus nos fala que irá nos libertar, faz com que 1 trilhão de coisas que acontecem conosco, ou ao nosso redor, ou com nossos familiares, não fazem sentido, se você não se perceber dessa forma, se você não se vê como um espírito. E parece simples, mas não é. Tanto não é que as nossas aflições, elas acontecem porque a gente não se dá conta disso ainda. Emmanuel fala em um dos seus textos que, a partir do momento que você se conscientizar de 2 pilares, você não mais se afligirá diante das questões que você precisa resolver. Esses 2 pilares são a certeza da perfeição de Deus e a certeza da sua imortalidade. E aí a gente pode, nas nossas experiências, nas nossas vivências diárias, percebermos como nós estamos lidando com o Pai, como nós estamos lidando com Jesus, com a sua lei, com os seus ensinos, analisando a forma com que nós nos afligimos na hora que vem o momento do testemunho, né? Eu me comporto
efetivamente como um espírito imortal? Eu me vejo dessa forma? E interessante, né? No livro dos Médios, o primeiro capítulo da primeira parte, isso é tão importante que Kardec botou o primeiro capítulo do livro dos Médios, o título Há Espíritos, justamente para nos levar a essa reflexão também. Até porque ele fala, olha, se você não se perceber não só da existência dos espíritos, mas como você sendo um espírito, não continua o estudo do livro não, porque não faz sentido. Não vai fazer sentido. E a vida não faz sentido se você não se perceber dessa forma. Porque se você não se percebe como um viajante de uma longa jornada, e ao longo dessa longa jornada você fez escolhas, você fez opções, já sabendo o que devia e o que não devia fazer. Você veio parar efetivamente no lugar, na família, com o corpo, efetivamente de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas escolhas. E isso atrelado a todo o conjunto, né, de situações necessárias à sua condição. E isso é individual. E é por isso que eu não posso comparar a minha questão com a questão do vizinho, de um familiar, de um irmão. Eu não posso porque eu sou um espírito. E aí a gente começa a perceber a seriedade que está por trás disso. Eu sou. E é assim que eu preciso me comportar. Em um dos nossos estudos lá na casa de João Denis, no Rio de Janeiro, um amigo nosso, durante esses estudos, ele fez uma pergunta bastante interessante. Ele falou assim, vamos analisar somente 10 decisões, não vamos complicar muito não, 10 decisões sérias na sua vida. 10. Quais dessas 10 decisões sérias na sua vida você tomou baseado, tendo como um dos requisitos dessa decisão que você é um espírito imortal? E a gente vai ter dificuldade de descobrir. Porque a gente não se vê como tal. A gente não se vê como tal. E a gente não percebe, e ao longo de todo o livro dos Espíritos, de toda a codificação, a gente vai construindo exatamente essa grande verdade, associada àquela que eu falei inicialmente, da perfeição de Deus, né? Aquela que Jesus declinou quando foi denominado de bom, né? Não, bom não. Bom só o Pai que está nos céus, né? Mostrando justamente, né, o quanto nós estamos longe, né? Quando ele citou também que os fios de nossos cabelos, nossas cabeças estavam contados, né? Figuradamente, ele nos alertando sobre essa perfeição de Deus, né? Se a gente for ver lá na primeira parte, quando Kardec aborda os atributos de Deus, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Será que se nós definirmos Deus como onipresente, onisciente, infinitamente bom, misericordioso, justo, todos aqueles atributos da divindade, nós estaremos definindo Deus? E os espíritos respondem, do seu ponto de vista, tudo bem, é suficiente. Mas saiba que Deus é muito mais do que isso. Muito mais. Nos alertando que, tudo bem, no período que vocês se encontram, né, nessa jornada espiritual, satisfaz essa visão. Não tem problema. Mas saiba que ele é muito mais do que isso, né? Então, quando nós nos vemos como espíritos, né, a vida muda. O nosso comportamento muda. E aí, cada momento que nós adentrarmos aqui, nós estaremos alimentando esse processo, alimentando a nossa certeza. A gente está transformando o nosso pensamento, desconstruindo um pensamento anterior e construindo um novo pensamento, fazendo o que Leon Denis chama, no livro O Problema do Ser e do Destino, a reforma do seu pensamento, a disciplina do seu pensamento. É justamente essa mudança que a gente sabe que não é da noite para o dia, né? Ela se dá ao longo de séculos, séculos e séculos. Mas ela precisa acontecer. E ela acontece gradativamente. Ela acontece no caminhar de cada um de nós, de acordo com os nossos esforços.
E muitas das vezes nós mesmos não nos damos conta desse processo de transformação, né? Muitas das vezes é um familiar que nos chama a atenção sobre algumas questões que a gente não se dava conta, né? Fulano, você está diferente, né? Você não mais reage a algumas provocações, né? Você está mais calmo, né? Você está mais equilibrado, você está agindo de uma forma diferente, não é? E aqueles que não frequentam a casa espírita, né, começam a fazer fantasias do que acontece, né? Mas é, entre aspas, vou colocar, percebam minhas aspas, por favor, são os milagres do Evangelho do Cristo. A transformação, porque esse é o grande objetivo da doutrina, tá, gente? É a transformação moral do ser humano. E quando esse processo se dá, e começa, né? Ele começa a se dar, você começa a perceber olhares estranhos na sua volta, né? Porque você começa a se tornar esquisito na sociedade. Você recebe uma proposta, por exemplo, você tem a sua, por exemplo, a sua TV a cabo, por exemplo. E aí você paga R$100 para assistir 10 canais. Aí vem um irmão seu, um irmão nosso, né? Um irmão nosso, e nos oferece 200 canais por R$20. Aí você fala, eu não quero. Cara esquisito, cara bobo. Vai perder essa grande oportunidade. É justamente esse princípio da conscientização da lei de Deus. Não cai nenhum fio de nossa cabeça, nenhum fio de cabelo de nossa cabeça sem que o Pai saiba. E a gente tem essa consciência. Nós somos efetivamente mergulhados na lei de Deus. E a nossa felicidade, que a gente tanto busca, ela depende de quem? De Deus ou de Jesus? Nós aprendemos que depende de nós, né? Nossos esforços interiores, né? Nossos esforços interiores, aqueles que não têm testemunha, somos nós com a nossa consciência, né? Muita gente questiona, né? Muita gente tem receio da questão do julgamento que vai acontecer. Na verdade, esse julgamento ele acontece diariamente, né? É só a sua consciência despertar e você vai ver. É você tomar uma atitude errada e automaticamente a sua consciência logo te alerta que você escorregou mais uma vez. Mas não tem problema, meu irmão. Não tem problema. O importante é você ter essa consciência, você perceber que escorregou, como todos nós escorregamos diariamente. Mas o importante é você perceber o erro cometido e perceber que você é um ser perfectível. E você precisa estar no esforço, né? É aquilo que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dos bons espíritas, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que ele se empenha em vencer as suas más tendências. É você perceber, reconhecer e lutar contra isso. É você contra você mesmo, contra o seu passado. Então, a gente precisa estar consciente disso. Enquanto espíritos, né, que nós somos, interessante que Kardec, nessa parte, ele percebeu nitidamente. Essa segunda parte é a parte maior do Livro dos Espíritos. Porque a gente podia pensar, e num primeiro momento a gente podia pensar realmente com uma certa razão, falar assim, poxa, quantas perguntas Kardec tem para fazer acerca dos espíritos, né? E, na verdade, Kardec já percebeu desde um princípio que espírito ele precisaria tratar daqueles que estão no plano espiritual, na erraticidade, mas também daqueles que estão do lado de cá, estão encarnados. Então, ele fez perguntas sobre eles, no estado em que eles se encontram, fez perguntas sobre nós, no estado que nós nos encontramos, fez perguntas sobre essa transição deles para o mundo para o mundo carnal, fez perguntas sobre a nossa transição, retornando ao plano espiritual, e fez perguntas também acerca dessa influência deles no nosso mundo material
e nossa convivência com o mundo espiritual. Então, todo esse cabedal de possibilidades, ele fez em mais de 500 perguntas. Então, é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte mais importante. E é interessante que a gente, muitas das vezes, a gente podia pensar em respostas, analisar as respostas que são dadas pelos Espíritos e tê-las simplesmente como informações doutrinárias. Ah, legal. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo bem. Tá, ok. Mas o problema, e isso é que é interessante, a gente precisa pegar dessas respostas o desdobramento moral que está por trás dela. Não é meramente uma informação. A gente precisa pegar essa informação e refletir sobre ela. E trazer para a nossa realidade. É que muitas das vezes isso não acontece. Muitas das vezes você passa pela questão, você passa pela pergunta e você não vê o desdobramento dela na sua vida como espírito. Então, por exemplo, nessa primeira pergunta que Kardec faz, questão 128, ele pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Antes de eu ler a resposta, na verdade, Kardec deixou um conjunto de perguntas para essas questões, anjos e demônios, mas, na verdade, a gente vai perceber que havia questões anteriores que já eram suficientes para responder. Mas ele deixou muito claro isso, porque isso ainda é uma crença de muitos irmãos nossos, cristãos. É a crença de seres criados à parte. Lá na 114, Kardec já tinha perguntado se a natureza dos espíritos é boa ou má, ou eles progridem por si próprios. E a resposta é: eles progridem por si próprios. Olha a responsabilidade dessa resposta. Nós somos o que somos, mas podemos mudar essa natureza. Podemos mudar aquilo que nós somos hoje. Se nós não estamos satisfeitos, cabe a nós transformarmos isso. Se não estamos satisfeitos, né, com alguns presentes que nos foram enviados, esse presente não é meu, é sim, é seu. Olha bem a embalagem e vê, tem um destinatário ali, tem uma etiqueta presa nesse presente e você vai ver o nome que está lá. E o carteiro que mandou entregar, ele é perfeito, ele não falha na entrega. Perceba. Se o presente não é exatamente aquilo que você, como encarnado, ansiaria receber, cabe a você resolver essa questão. A questão é sua, é individual, é intransferível, né? É intransferível. Ela é sua. Mas essa mudança, né, cabe a nós. Olha nós, por exemplo, né? Será que é obra do acaso, né, nós termos encarnado num planeta de provas e expiações? O dia, se alguém ainda pensa dessa forma, já falo, já antecipo que não é. Não é. E eu lamento dizer, não sou eu que vou dizer, por favor, meus amigos, inclusive meus amigos da internet, não fiquem tristes comigo, eu vou repetir as palavras de Santo Agostinho, nos classificando como habitantes de um planeta de provas e expiações, tá? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos classifica lá, ele nos informa que nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Desculpe, gente, eu me incluo nessa também, nessa classificação. Nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. E basta que a gente analise o nosso dia a dia, basta que a gente perceba como a gente gosta de transgredir a lei humana, a lei dos homens, imaginemos a lei de Deus, né? E ela é o caminho da nossa felicidade. Conforme está lá, se eu não me engano, desculpem se eu estiver enganado, na questão 614, se eu não me engano, o que é a lei natural? É a lei de Deus, a única que tem por objetivo a felicidade do homem. E ele só é infeliz porque dela se afasta. É você, infelizmente, ainda não tendo essa consciência da nossa imortalidade e do nosso compromisso com o universo, com o mundo que nós habitamos, com o meio em que nós estamos envolvidos. Nós, efetivamente, precisamos
nos conscientizar disso, gente. Repetir isso não é falar para que vocês que me ouvem se conscientizem disso. Eu preciso me conscientizar disso. Porque nós, nas nossas atribulações, no nosso dia a dia, a gente se esquece dessa questão. E é pela vigilância que Jesus nos chamou a atenção. Vigiar e orar. E por isso a importância da vigilância. A gente precisa vigiar. Vigiar nossos pensamentos. Vigiar as nossas atitudes. Vigiar aqueles processos educativos que chegam a nós, né? De que forma eu estou lidando com isso? Vamos aproveitar isso. Vamos transformar naquele ditado popular que as pessoas dizem, vamos pegar esse limão e transformar numa limonada. Vamos perceber que tudo provém de Deus, com um objetivo sempre nobre, sempre o objetivo da nossa felicidade, da nossa transformação. E aí aquilo que era problema passa a ser uma oportunidade. Olha que coisa interessante. Você foi premiado com um presente, por exemplo, de você ter um vizinho que gosta de ouvir música num volume, né, que te incomoda, né? O que nós vamos fazer com esse vizinho? Nosso irmão, né? Antes que a gente esqueça, né? Antes que a gente esqueça. O que a gente vai fazer com esse irmãozinho? Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede de exercitarmos a paciência, a tolerância, a resignação. Vamos rezar por esse irmão, né? Perceber que nada é obra do acaso. A gente precisa efetivamente exercitar alguma coisa. Alguma coisa vem que não seja de Deus, gente? Alguma coisa vem que não seja de Deus? Um dos nossos encontros de mediunidade estudou o capítulo 2, por exemplo, do maravilhoso e do sobrenatural. Não é? Que a gente vai até tocar um pouquinho daqui a pouco nessa questão. Mas aí, uma pergunta, a gente sempre fazia essa pergunta quando nós viemos dinamizar esse encontro, né? Existe o sobrenatural? O sobrenatural seria aquilo que efetivamente contraria as leis. Alguma coisa contraria a lei de Deus? Então, o sobrenatural está fadado à inexistência. A partir do momento que você entende isso. Está tudo dentro de um contexto. Então, quando Kardec perguntou se os anjos eram, né, seres criados à parte, lá também na 115 já tinha sido dito para Kardec, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, todos, com destino, e aí está na determinação divina. Isso é uma das poucas questões que são deterministas em nossas vidas, rumo à perfeição, rumo à felicidade. Esses somos nós. Aí eu sempre faço uma comparação com essa questão, com esse rumo, né? É como se a gente estivesse no mar. Nós estamos no mar. Nosso objetivo de perfeição é areia, nosso porto seguro. E existe uma onda que está vindo, essa onda é a lei do progresso. E aí você vai ser conduzido por essa onda até a areia. Você vai chegar no porto seguro. Agora, como é que você vai chegar lá? A decisão é sua. Você pode trabalhar, se esforçar e, de repente, construir uma prancha e chegar lá rapidinho surfando. Você vai chegar lá rapidinho. Se você tiver um pouco de preguiça, for um pouco mais acomodado, não, dá muito trabalho construir uma prancha, eu vou nadando. Vai levar um pouco mais de tempo, você vai se cansar em muitos momentos, você vai ter que parar para pegar fôlego, mas você vai chegar lá. Agora, você pode chegar no caixote, né? Tomando caixote. E aí, meu irmão, você vai chegar lá todo ralado, meu irmão. Mas você vai chegar. Vai chegar. A decisão é nossa. Muitas pessoas menosprezam essas questões. Mas é a grande verdade, gente. O Espírito Miramês, ele fala em um dos seus textos que nada no universo está isento da lei de progresso. Você pode, na sua teimosia, ficar um pouquinho, uns milésimos de segundos, estacionário, crente que você é senhor de si, né? Mas vem aqueles processos educativos, né? É melhor, eu prefiro chamar assim do que chamar de dor, né?
processos educativos que vão te arrastar, inevitável. E a gente sabe disso, né? Muitos de nós, chegou ao Cristo, né? Não foi por obra, né? Vou seguir o Cristo, né? Muitas das vezes a gente se angustia mesmo e procura, porque a gente procura, o ser humano procura alguma coisa, um conforto, né? E quando a gente percebe esse caminho, por isso eu falei que a gente deveria agradecer a Deus, né? Por esse momento. Finalmente, né? Finalmente nós ouvimos, né? Finalmente nós decidimos, né? Alguém está aqui obrigado? Alguém está aqui forçado? Não está, né? Nós não precisamos mais disso, nós optamos, graças a Deus, por esse caminho, e nós percebemos o que nos invade, né? O amor dele invadindo a cada um dos seus filhos pelo esforço e pelo desejo de querer, né? E querer estudar e querer entender a lei de Deus, né? Que nos envolve. Lei complicada, lei difícil, nós vamos levar muito tempo para entendê-la, mas a gente precisa começar. A gente está ainda, no jardim de infância, tudo bem, mas a gente vai ser PhD um dia. Vamos ser PhDs em lei de Deus. Mas isso precisa. Esses anjos, esses seres, né, angelicais, eles existem, né? Eles existem nos seus mais diversos graus, né? No próprio livro dos Espíritos falam dos nossos anjos guardiães, né? Existem os espíritos protetores, cada um desses espíritos, cada um deles colaborando com Deus nesse processo. E nós podemos já fazer alguma coisa? Lógico que nós podemos. Nós já percebemos o quanto o trabalho do bem nos transforma, vai purificando, vai assim, né? Lapidando o nosso perispírito, e aí tem um monte de aresta lá ainda que precisa sair, mas a gente vai aos trancos e barrancos, né? Aquela pedra que, né, vai rolando cachoeira abaixo, daqui a pouco a gente chega lá lisinho, limpinho, aquele diamante transparente, né? Brilhante, mas isso é necessário. Se for pelo trabalho do bem, a gente vai se livrar de uma série de processos educativos que a gente vai passar. Porque se a gente for pelo trabalho do bem, é demonstração para a lei de Deus que nós já entendemos algumas coisas. Porque se a gente não entendeu, a lei vai ensinar para a gente. A lei vai ensinar. Então, é muito interessante esse processo. Mas os anjos, que são os espíritos puros, que ele fala aqui, ó, são os espíritos puros. Se a gente for ver lá na escala espírita, espíritos puros passaram por todas as classificações, todas aquelas gradações, né? E aí, foram espíritos imperfeitos em algum momento, foram bons espíritos e chegaram à categoria final de espíritos puros, mas não foi concessão. É outra coisa que a gente precisa entender. Nós, né, somos famosos, mas eu acho que isso é do ser humano, não é só do brasileiro que gosta do jeitinho, né? Eu acho que é do ser humano. Se eu tiver um atalho para eu, né, desviar do problema, estou vendo um obstáculo ali, mas se eu tiver um jeito de não fazê-lo, eu vou buscar. Mas para isso aqui, gente, não há. Não tem improviso, não tem jeitinho, não tem concessão gratuita. É você se esforçar, é você se empenhar, é você reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza desses espíritos que estão acima de nós, que fizeram o seu caminho, que estão a nos ajudar. Estão a nos ajudar. Existe uma página de um espírito, eu esqueci o nome. Mas ele fala o seguinte, principalmente os espíritos não podem mais, jamais, alegar o desconhecimento dessas coisas. Porque tem o livro espírita, hoje em dia, então, quando foi escrito, talvez não tivéssemos tantas palestras pela internet, agora vocês não podem mais. Esse espírito chamando a atenção da gente. Vocês têm o livro chamando a atenção, são esses trabalhadores de Jesus trazendo para nós esses chamamentos. Olha, rumo à felicidade, rumo à felicidade. Vamos acelerar esse processo, o que os espíritos falam. A partir do momento que o espírito entende esse processo, ele acelera esse processo rumo à angelitude. Porque você começa a entender essa questão. E quando vem as provas, quando vem as expiações, quando vem os processos educativos, você sabe que ele tem um objetivo, é te alavancar, é te conduzir nesse caminho. E aí você aproveita.
você aproveita a onda. Vamos aproveitar, a onda está vindo. Não é para te arrastar. Pega ela que ela vai te conduzir amorosamente. Então a gente começa a acelerar esse processo. Mas esses espíritos que chegaram a essa condição são aqueles que não precisam mais passar pelas provas e pelas expiações. Não precisam mais. Estão totalmente isentos da influência da matéria. Temos um exemplo muito clássico, né? E muito, né, próximo a nós, com certeza, Jesus, o nosso governador, né? Um espírito crístico, né? Atingiu, né, escalas altíssimas de evolução e prossegue no seu processo evolutivo, né? Como a gente vê na doutrina, esse processo ele não tem fim, porque a perfeição absoluta ela jamais será atingida, porque ela pertence ao Pai, ao Criador. Mas esse processo ele continua e somos nós, né? Rumo a esse momento em que a gente não vai precisar mais se preocupar com um monte de coisa, né? Que a gente se preocupa, né? É simplesmente trabalhar para o bem, trabalhar para Deus, né? Não mais aquela visão que nós tínhamos, né? De um céu que nos aguardava para o descanso, né? Descanso eterno, né? É interessante que até tem espírita que às vezes se engana com essa questão, né? Uma conhecida nossa lá do Leon Denis, eu não a conheci, e aí são os amigos mais antigos que contaram essa história, né? Num dia de finados, ela deu comunicação lá, né? No dia de finados lá no Leon Denis, acredito que aqui também aconteça isso, de trabalhadores da casa, né? Darem sua comunicação. Ela falou, poxa, doutor Herman não deixou eu descansar nem um dia, cara. É eu despertar, é eu me reequilibrar. Quando eu pensei que eu ia descansar um pouquinho, falou, o que você fazia na casa? Pode continuar, vamos embora, vamos trabalhar. Não tem descanso. E efetivamente, a gente sabe, nós que estamos acostumados a trabalhar, a ter uma ocupação útil, a gente sabe o quanto isso é benéfico para nós. E em se falando de espíritos, é muito mais, né? Aquele enfermeiro que falou para André Luiz em Nosso Lar, né? Quando o André Luiz perguntou sobre a questão de como é que era a vivência entre eles lá, ele falou, Lízia, se não me engano, nós somos muito felizes aqui, porque Deus nos permitiu usufruir do pão benéfico do trabalho. E é isso que nós devemos conquistar, meus amigos. Efetivamente, um cargo, um trabalho, né, em que Jesus possa nos confiar de fazer algo de útil. Mas aquilo que eu falei, isso pode começar desde já. Na questão 132, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação? E lá fala, para uns expiação, para outros missão. E lá, ao longo da pergunta, ele fala assim, você pode fazer parte da obra da criação. E com isso você também avançar espiritualmente. Ou seja, nós encarnados já podemos fazer isso. E a gente não precisa nem enumerar as chances, as oportunidades e os chamados que Deus nos concede. Jesus e os trabalhadores espirituais, né, nos concedem para a gente exercitar isso, né? Inúmeras oportunidades. A começar na casa espírita, mas fora também da casa espírita. Nós somos chamados a sermos cristãos o tempo todo, né? Então, o tempo todo a aflição à nossa volta, chamando, pedindo auxílio, pedindo ajuda, e aí você às vezes está sentado no ônibus, né? E tem um monte de lugar vazio, mas a criatura senta do seu lado. Pô, mas logo do meu lado? Pois é, você não tem já essa marca de candidato a trabalhador do Cristo? Então vamos lá, meu irmão. Você se esquece que aquela criatura que está aflita, ela tem um espírito protetor. Esse espírito protetor percebeu em você aquela alma que pode fazer alguma coisa pelo seu tutelado. É você tendo essa oportunidade de trabalho. E aí, nesse momento, a gente tem que estar vigilante, né? Não permitir que as ocupações do dia, a nossa correria, e aí a gente perca a oportunidade. A gente precisa estar vigilante. Muitas das vezes é um colega de trabalho. Muitas das vezes, né? É você perceber a oportunidade de você divulgar, mesmo que seja sutilmente, não tentando fazer prosélitos, né? Como Kardec fala lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, né? Não tentando fazer prosélito, mas se a pessoa deseja um consolo, você transmite, seja o transmissor dessas palavras,
que muitas das vezes nós somos, né, 4% de espíritas, né, no Rio de Janeiro, 2% no Brasil. Então, muitas pessoas, a grande maioria da sociedade, ela ignora essas coisas, ela desconhece. E essa questão de nós termos espíritos, ela envolve uma série de questões, e às vezes, e a gente sabe disso, questões familiares. Meu colega de trabalho chegou para mim uma vez, eu tinha chegado nesse local não fazia muito tempo, ela chegou para mim e falou, mas eu acho que eu estou vendo você estudando essas coisas aí de espírito, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o meu problema, mas eu queria que você me explicasse alguma coisa que eu não consigo entender. Eu, na minha vida, eu tenho uma tristeza muito grande. Eu nunca consegui fazer meu pai me amar. Nunca consegui, cara. Tem alguma coisa a ver com isso que você estuda? Aí a gente tem que precisar fazer um mini curso, né, rapidinho, curso ultra intensivo. Olha só, você é um espírito, cara. Seu pai é um espírito também, então. E vocês acabaram, né? E aí tendo alguma questão a ser resolvida aí, mas perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai. O perdão, o amor, é o segredo, né, da nossa felicidade. Então, por isso que a gente precisa estar atento nessa questão, né? Na questão seguinte, Kardec faz uma pergunta interessante também, e que, na verdade, né, ele já sabia, né, e que também tinha sido respondida anteriormente. Ele faz a seguinte pergunta: os anjos percorreram todos os graus da escala? Quando o Espírito respondeu para ele que os anjos eram espíritos puros, não é? Se alguém fosse ver lá na questão 112, 113, o que eram os espíritos puros, vai perceber. Percorreram todos os graus. Passaram por circunstâncias dolorosas, provas. Imagine a quantidade de provas para um espírito, né, chegar a essa condição. Passou. Mas ele fala uma coisa interessante, olha só. E aí chama a nossa atenção, aquele desdobramento moral que a gente precisa perceber. Ele está falando dos anjos. Olha o que ele falou dos anjos aqui. Mas como já dissemos, uns aceitaram suas missões sem murmúrio e chegaram mais depressa. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Podemos trazer para nós? Nós, acredito, tá? Eu vou falar por mim. Eu devo ter perdido tempo aí nessa caminhada. Devo ter sido meio rebelde nessa questão aí, né? E aí, murmurando, reclamando, né? Mas a partir do entendimento, isso aqui vale para nós, gente. Encarnados e desencarnados. Estamos aí se achando órfãos, né? Tem muito espírito que se acha órfão de Deus, né? Por não entender esse conceito de que Ele construiu esse momento, né? Essa cruz que nós carregamos, nós construímos essa cruz. Não foi Deus, não foi Jesus, não foi o nosso Espírito Protetor, fomos nós, com a nossa engenharia moral, que projetamos essa cruz. Se ela é pesada ou não, se ela é de concreto, ou de isopor, de plástico, se ela tem rodinha ou não tem rodinha, se ela tem almofada para facilitar o transporte dela ou não, esse projeto é seu, cara. É nosso. E Jesus falou, né? Quer me seguir? Pegue a sua cruz, cara. Não vou carregar a sua cruz por você, não, cara. Essa cruz é sua. Carregue a sua cruz. É justamente a gente percebendo essa filiação de Deus. Deus, nosso Pai, deseja, e nós iremos atingir a condição de felicidade. Mas nós precisamos resolver as nossas questões que nós criamos para nós mesmos. Nós criamos. Então, não murmurando, se resignando, né? Não é aquela resignação passiva, é resignação ativa. Eu tenho um problema e vou resolver esse problema. E não ficar efetivamente, né, só lamentando, e aí você não vai conseguir nada, ou ficar de braços cruzados porque Deus vai resolver esse problema. Não, o problema é seu. E aí você tem que encarar esse problema. Perceber nele uma oportunidade, ou um reencontro com o seu passado. E a gente se esquece disso. Mesmo espíritas, mesmo estudantes, muitas das vezes a gente escorrega, a gente se esquece disso. Raul Teixeira conta na internet, vou contar porque ele conta, né? Então não é fofoca, ele conta, então está na internet. Ele fala que ele ocupava um certo
um certo cargo, né? Não vou falar porque daqui a pouco as pessoas vão generalizar. Tem nada, é um caso particular dele, nós não podemos generalizar as coisas. Mas ele ocupava um certo cargo em que ele era mal remunerado. E ele reclamava disso. E em um certo momento ele estava rodeado dos colegas dele de trabalho e ele estimulando os colegas contra o seu patrão. E aquela coisa toda, né? E daqui a pouco o Raul Teixeira, já palestrante, já escritor espírita, ele olha no corredor do emprego dele e vê o benfeitor espiritual dele. Ele olha no relógio, 11h30 da manhã, e falou assim, poxa, fulano aqui a essa hora, né? Acho que é Camilo o nome do espírito. Camilo aqui, a essa hora, é sinal que eu devo botar minhas barbas de molho, né? E aí ele foi se silenciando, foi se calando, foi reduzindo a sua voz, e Camilo vindo, né? Camilo se aproximando. E aí os colegas dele, fala mais, cara, mas é isso mesmo, o que, que é? Eu não estou pensando aqui comigo, eu estou pensando melhor algumas coisas aqui. Daqui a pouco o benfeitor espiritual dele está do lado dele, cara. Se você fala demais, cara. Você fala muito. Você sabe por que você está passando por essas questões? E ele mentalmente conversando, senão eu ia taxar ele de maluco, né? E ele mentalmente conversando com o benfeitor espiritual, o senhor sabe essa condição que eu estou aí, né? Esse salário, pô, rapaz, presta atenção naquilo que você fala, você é um espírito, cara. E o que, que você fez no passado? Você está se ressarcindo com a lei de Deus, cara. Você está recebendo uma ajuda de custo. Quando essa situação, quando você se ressarcir com a lei, as coisas vão se resolver. Mas passe pelo seu reencontro com a lei, passe pelo seu processo educativo de uma forma equilibrada, como um bom cristão, como um bom espírita. E aí, a gente vê o quanto a gente precisa internalizar isso. Isso pode acontecer conosco, pode acontecer amanhã. Caramba, escorreguei, eu vi o cara falando ontem lá na tribuna, eu estou caindo, vai cair, eu também vou cair, gente. A gente, é porque as provas e os processos são inúmeros, e muitas das vezes ela vem num momento de distração sua. Você está distraído, cara, pensando no tempo, se vai chover, se não vai chover, e vem, aquele processo, muitas das vezes aquele fogo amigo, né? Já ouviu falar do fogo amigo? Vou contar um segredo para você, fica só entre nós, não vamos falar para todo mundo não, tá? Acontece também dentro da casa espírita, fogo amigo. Tem que estar vigilante. É a prova. O processo educativo acontece também no trabalho do bem, mas acontece porque nós somos espíritos, pô. Nós vamos manter o equilíbrio o tempo todo, vai chegar uma hora que o teu amigo, sem querendo, vai e pisa no seu calo, no seu pé. E aí o que você vai fazer? Tem que lembrar do Cristo, né? Vigiai e orai. Porque se você deixar o seu padrão vibratório cair, você vai atrapalhar o trabalho. E o trabalho é do Cristo, né? O trabalho é do Cristo. Emmanuel, um dos seus textos, ele fala, o problema de vocês é que vocês, ao invés de seguirem o Cristo, vocês querem seguir o cristão. E aí, a hora que o cristão falha, porque o cristão vai falhar, aí vocês se esquecem de quem você está seguindo. E aí você quer sair do trabalho. Como já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, querem sair porque o fulano está me fazendo isso e aquilo mais, e você esquece de para quem você está trabalhando, né? É para quem você está trabalhando? Você está trabalhando para o cristão? Não, você está trabalhando para o Cristo, né? Então, a gente está nesse rumo, né? Na questão 130, Kardec faz também uma pergunta interessante. Se a opinião que admite seres criados perfeitos superiores a todas as criaturas é errônea, como se explica que ela esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta dos Espíritos. Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, espíritos já haviam atingido o grau supremo. Então os homens acreditaram que ele sempre tivesse sido dessa forma. Lógico, né? Você é uma criança, você está lá no jardim de infância, e aparece para você um PhD, um pós-doutorado. Você jamais vai acreditar, se te contarem, que aquele PhD um dia estudou no jardim de infância. Você não faz sentido na sua cabeça. Você não tem cabeça, não tem raciocínio. Aquilo que Kardec fala na codificação, você não tem amadurecimento do seu senso moral para você entender isso. Mas passou. E aí, em função também dessa nossa queda por sobrenatural, pelo maravilhoso, a gente começou a pintar esses seres como seres com asas, né?
seres com auréolas e tudo mais, e quando eles são espíritos, né? E muitas das vezes esses espíritos até apareceram dessa forma, provavelmente. Por quê? Se eles aparecessem como nós, muitas das vezes a pessoa não ia acreditar em função do seu amadurecimento espiritual, né? Não ia entender, não é? Muitas das vezes o espírito faz isso em amor, em consideração às nossas crenças. Ele aparece para você, ou às vezes ele nem aparece na sua forma, ele faz com que você ouça a sua voz, sem que você o veja, né? Para que você não se decepcione, em função da sua crença. Isso é respeito à sua crença. Isso é misericórdia. É amor deles por nós. Então, tinha esse momento. Então, efetivamente, a gente vê. Mas é efetivamente esse momento em que a gente ainda não entendíamos, né, que essa escala, né, esse entendimento, que seriam os irmãos nossos mais velhos. Por que isso acontece? Acontece porque são dois motivos que acontecem desses espíritos estarem num patamar superior ao nosso, né? Aqueles que foram criados junto conosco, alguns optaram pelo caminho para acelerar esse processo e aí vamos chegar na nossa frente. Mas a explicação mais razoável para esses casos é que eles foram criados antes, né? Deus cria espíritos, princípios inteligentes a todo momento. Aqueles que foram criados antes chegaram mais rapidamente não, mas chegaram a essa escala antes de nós. Então, desde que a Terra existe, por exemplo, a Terra existe há quase 5 bilhões de anos atrás. O que os espíritos nos revelam? O Cristo, nosso Jesus, já era um espírito puro nesse momento. Já era. Há 5 bilhões de anos atrás. O que nós éramos nesse momento, hein? 5 bilhões de anos atrás. Jesus já era um espírito puro, né? E a gente quer entender o Cristo, né? A gente não temos condições de entendê-lo. Ele vai se revelando, nós vamos entendendo sua aptidão de um espírito puro, conforme nós fomos evoluindo moralmente, fomos evoluindo intelectualmente, principalmente moralmente, para merecermos certas revelações. Mas gradativamente a gente vai chegando lá, né? E uma pergunta importante é essa 131 também, que também desconstrói uma série de coisas que a gente veio construindo ao longo das nossas existências. Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Resposta dos espíritos: se houvesse demônios, seriam obras de Deus, e Deus seria justo e bom, tendo criado seres eternamente votados ao mal e desgraçados. Faz sentido? Se tudo no universo é criação de Deus, se houvesse demônios na acepção dessa palavra, ele seria uma criação de Deus. Isso é uma coisa interessante, que agora, com a encarnação de novos espíritos por aí, né, para alavancar esse nosso processo em que nós estamos de transição, uma amiga nossa lá da casa contou uma coisa bastante interessante, para vocês verem o despertar desses. Preparem-se, porque eles estão chegando, tá? Um neto chegou para o avô e perguntou assim: vovô, posso fazer uma pergunta para o senhor? O avô já fica, né? Já fica com o pé atrás, né? Já conhecia a figura questionadora. Deus criou tudo? Criou. Mas Deus criou tudo mesmo, vovô? E aí o vovô já tinha ficado preocupado, ficou mais ainda, né? Sim, criou tudo, sim. Criou o diabo também? Aí o avô ficou, né? Sim. Aí o neto: esquisito isso, né? Estranho isso, né? Criou o diabo, um ser maligno, voltado para o mal, para nos atormentar, lá, né, queimando na labareda do inferno, lá com seu tridente, esperando cada um de nós que fizermos o mal. Faz uma criança questionando essa figura. E é justamente o que está aqui, né? E o Espírito nos dá um puxão de orelha aqui, né? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior. E em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que acreditam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Esse final é triste, né? É triste porque a gente vê isso ainda. É lógico que gradativamente esse processo vai diminuindo, mas é triste constatar essa realidade. Pessoas usando, inclusive, o nome sagrado de Deus, de Jesus, não é? Para efetivamente, né,
transgredir, não vou nem falar a lei de Deus, tá? Transgredir a lei dos homens, infelizmente. Mas são irmãos nossos, precisam de nossas preces. A gente precisa controlar os nossos pensamentos em relação a esses irmãos nossos, porque nós somos responsáveis a partir do entendimento da lei de Deus, pelos nossos pensamentos também. Então que nós vigiemos nossos pensamentos e vibremos, oremos e rezemos por esses irmãos. Aproveitando o assunto, para concluir, falamos de anjos e espíritos puros, mas temos espíritos em diversas gradações. Temos os nossos irmãos que estão nessa escala ainda, se comprazendo ainda em se afastar da lei de Deus, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que eles podem atuar sobre a matéria? Será que eles podem agir sobre a matéria? Desde quando a religião, as religiões, nós espíritas desconfiamos que eles podem, né? A gente só vai revelar isso amanhã, tá? Pode ou não pode. Vou guardar o segredo. Mas outras religiões, será que acreditam ou têm essa consciência dessa intervenção dos espíritos na matéria de uma forma indireta? Se é possível que eles intervenham na matéria, o que é que proporciona, o que possibilita essa intervenção desses espíritos junto a nós? Será que tem alguma coisa que possa explicar essa intervenção do mundo espiritual junto a nós na matéria? E, aproveitando aquilo que eu falei, quais são os desdobramentos morais, se nós constatarmos isso amanhã, quais são os desdobramentos morais que implicam nesse entendimento? Será que isso está no capítulo 1 do livro dos Médiuns, na sua segunda parte, simplesmente para que nós leiamos e simplesmente compreendamos ou nos transformemos moralmente também? Será que isso tem a ver conosco, gente? Amanhã teremos o 25º Encontro Espírita sobre mediunidade, tá bom? Todos convidados, nossos irmãos que nos acompanham pela internet, todos aqui irmãos encarnados e desencarnados. Então, é um grande prazer encontrá-los aqui, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado pela caridade e da paciência de todos, tá bom? E Jesus nos abençoe. Jesus Cristo abençoe e proteja a todos os irmãos presentes nas noites de trabalhos de hoje. A proposta da doutrina espírita é em classificar o posicionamento dos espíritos na demonstração de evolução nos quadros que se figuram da humanidade, é dizer que todos somos filhos de Deus. E o quadro que a humanidade ainda se posiciona pelo fato da não compreensão do processo natural de evolução, de uma hora temem os espíritos qualificados como demônios, outra hora criam santificações para os espíritos qualificados como os anjos. E o culto, tanto para um quanto para o outro, se faz dentro da idealização humana. Doutrina espírita clareia os olhos diante da realidade da vida espiritual e cria para todas nós espíritas o proceder no sentido de ajudarmos, de ampararmos uns aos outros. Sendo assim, caros filhos, não existe nenhum espírito que, por mais que esteja sendo qualificado como imperfeito na proposta de suas ações, ainda vinculada ao que se diz o mal,
nenhum desses espíritos serão banidos, serão destruídos, serão qualificados como que não servem, serão qualificados como criaturas que não têm mais resoluções para eles. Não. Nenhum desses espíritos serão qualificados assim por todos os espíritas encarnados e desencarnados, por todos os espíritos espíritas, porque a proposta é de enxergar o amor e a justiça de Deus para todos os seus filhos, para todos os espíritos, dando oportunidade nas várias encarnações à própria remissão do dito pecado, a avançar na reformulação de seus próprios atos, identificando na própria história quantos espíritos se reerguerão, quantos espíritos que estão junto de vocês, que já trouxeram muitas dores em vários tempos da humanidade e agora estão assim, trabalhando na proposta do bem, na tarefa na mediunidade, no trabalho da sociedade, no seu erguimento uns aos outros, após a qualificação que eles mesmos colocam para eles como espíritos redimidos. Assim, caros irmãos, também devemos olhar os espíritos superiores, a qual todos, ainda dentro da qualificação humana, trazem dentro dos feitos deles o pensamento de santificação. Para nós, espíritos, espíritas, e para todos os espíritas encarnados, não existe para Deus nenhuma predileção, e todos os seus filhos caminham com determinação, com alegria, com confiança no futuro, na paz e na felicidade interior, trabalhando incessantemente para que as leis de Deus sejam compreendidas por vossos irmãos e traduzindo essas leis de Deus pelo amor de Jesus Cristo na terra, dedicando aos sofridos, amparando os caídos, elevando aqueles que estão perdidos a um caminho de segurança e proporcionando o paz na terra, curando as feridas e educando as almas sofridas. Sendo assim, para todas nós, espíritos e espíritas, vemos os nossos irmãos em regiões superiores, traduzindo as esperanças espirituais para todos os que estão no corpo ou fora do corpo, elevando os pensamentos a chegarem para próximo deles como espíritos em evolução. Todos traçaram o caminho do bem, todos percorreram as provas, todos passaram por expiação, e a partir do momento em que têm condição, amparam a todos que caminham, a todos que estão na retaguarda, a todos que estão em busca do conhecimento, amparando, trabalhando, amando uns aos outros. Desta maneira, caras filhas, devemos olhar, então, espíritos encarnados, que são esses que também estão junto de vocês, que trabalham no bem, que se dedicam, que desenvolvem tarefas de amor e de caridade, que promovem a educação, que buscam através das ciências o conhecimento da natureza de Deus, desenvolvendo para o homem a visão de futuro. Quantos trabalhadores do bem, em várias fases da humanidade, espíritos que se propõem a desenvolver o amor,
o reino dos céus na terra. Caras filhas, vivenciem uns com os outros, aprendamos todos juntos na proposta única de Jesus Cristo ao dizer: todos serão conhecidos por muito se amarem, sendo assim discípulos do Cristo. O abraço do Herman aos vossos corações, vibrando na reencarnação com a alegria do progresso do Espírito caminhando para Deus. Muita paz, caros irmãos, o retorno com segurança aos vossos lares, aos vossos pontos de origem, na paz interior. Graças a Deus.